Lorena tinha uma beleza, daquelas discretas, cabelos loiros num tom comum, olhos azuis claros, quase cinzentos, e um sorriso que tinha mais brilho que qualquer maquiagem. Mas não era por isso que ela chamava a atenção. O que realmente fazia as pessoas olharem duas vezes para Lorena era o jeito dela. Ela era o tipo de menina que parava no meio do caminho para ajudar alguém a juntar papéis que caíram, que carregava os livros das amigas, que dava bom dia para o porteiro e fazia questão de agradecer a cada elogio, por mais simples que fosse. Enquanto isso, a mãe dela era o oposto. Marlene, aos 44 anos, continuava uma presença impactante por onde passava. Ex-modelo, capa de revista nos anos 90, dona de um corpo escultural, rosto de capa de cosmético e uma postura que misturava elegância com uma pitada de arrogância. Marlene era o tipo de mulher que entrava em um ambiente e fazia todo mundo virar o pescoço, e na cabeça dela, a filha tinha uma missão clara: ser uma estrela, atriz, modelo, influencer, capa de revista, tanto fazia, contanto que fosse o orgulho da família. Mas Lorena tinha outros sonhos. O final de ano se aproximava, e com ele o tradicional desfile da escola. Todas as mães estavam animadas, preparando as filhas, escolhendo vestidos, ensaiando os passos, menos uma. Marlene não estava satisfeita com nada. O vestido escolhido por Lorena era simples, um tecido leve, com flores delicadas, daqueles que combinavam com a personalidade dela. Mas quando Marlene viu: "Isso? Você vai usar isso? Parece roupa de liquidação de loja de bairro", gritou, segurando o vestido como se fosse uma peça suja. Lorena, de pé ao lado da cama, segurava as lágrimas. "Mãe, é só uma apresentação da escola. Não é um concurso de beleza." A resposta veio como um tapa invisível. "Enquanto você morar debaixo do meu teto, vai fazer o que eu mandar." Naquela noite, Lorena subiu ao palco com um vestido que odiava, um salto alto que mal conseguia equilibrar e um sorriso que era mais uma máscara. Enquanto a plateia aplaudia, ela só queria uma coisa: sair dali, na escola. Lorena era conhecida pela simpatia. Era amiga da Julinha, filha da merendeira, do Rafa, que morava num bairro afastado, e da Bia, que usava roupas de brechó. E claro, isso era um problema para Marlene. "E filha de modelo, andando com gente desse nível? Onde você vai parar desse jeito?" Lorena não respondia mais. Apenas se recolhia. Começou a passar mais tempo no quarto. Escrevia num caderno velho, com capa de papelão. Era ali que ela colocava os sentimentos que não tinha coragem de dizer em voz alta. Histórias, poemas, desabafos. Era o único lugar onde podia ser ela mesma. Numa manhã de sábado, Marlene entrou no quarto com um sorriso vitorioso no rosto. "Tenho uma surpresa para você." Lorena fechou o caderno rapidamente e tentou sorrir. "O que foi, mãe?" "Consegui uma vaga para você num teste de modelo, numa das maiores agências da cidade. Eles estão escolhendo meninas para uma nova campanha. Pode ser sua chance de começar a carreira." Lorena congelou. "Mãe, eu não quero." "Quer sim, só não sabe ainda. Confia em mim, é o seu futuro." Lorena não teve escolha. No dia do teste, ela foi arrastada. Foi maquiada, colocaram nela uma roupa justa, saltos altos, e a mandaram fazer poses que pareciam de outro mundo para ela. No final, o fotógrafo nem disfarçou. Ela é bonita, mas sem expressão, sem brilho, sem carisma. Lorena ouviu aquilo, e cada palavra foi como uma facada. Marlene, ao lado, não escondeu a decepção. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era sufocante. Até que, de repente, veio o grito: "Você é uma vergonha! Uma decepção!" Lorena não respondeu. Apenas chorou baixinho, até dormir com o travesseiro molhado. Naquela noite, enquanto Lorena dormia, Marlene desceu para a sala, sentou no sofá, pegou uma taça de vinho e ficou olhando para os próprios troféus de anos atrás.
As fotos, as capas de revista, as lembranças de um passado que, aos poucos, parecia mais vazio do que ela queria admitir. Por um instante, Marlene pensou em subir e pedir desculpas, mas o orgulho falou mais alto. Dias depois, numa manhã chuvosa, Marlene entrou no quarto de Lorena para arrumar as roupas e encontrou o caderno. Abriu por curiosidade, e a cada linha, o chão parecia sumir debaixo dos pés dela. Ali estavam as dores da filha, os medos, os desabafos, os "eu queria que minha mãe me amasse de verdade". As lágrimas escorreram, mas, como sempre, Marlene fechou o caderno, respirou fundo e fingiu que nada tinha acontecido. Os dias seguintes foram uma sequência de silêncios, olhares cortantes e frases ditas entre dentes. Lorena mal saía do quarto, só saía para ir para a escola e voltava direto para o caderno, até que numa noite de sexta-feira, depois de mais uma provocação de Marlene, tudo explodiu. A discussão começou por causa de um convite. "Vai ter uma festa de um amigo da escola. Eu queria ir", disse Lorena com a voz baixa. Marlene, sentada no sofá, nem olhou. "Amigo? Daquele grupo de gente sem futuro? Você só vai se envolver com fracassados, igual eles." Lorena respirou fundo, mas não aguentou. "Mãe, chega! Eu não aguento mais. Eu não quero ser você. Não quero ser famosa. Não quero ser modelo. Só quero ser eu." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marlene se levantou, com os olhos em chamas. "Você só está nessa casa por minha causa. Tudo que eu faço é para te dar uma vida melhor. E é assim que você me agradece?" Lorena não respondeu. Correu para o quarto, trancou a porta e, pela primeira vez, tomou uma decisão que mudaria tudo. Naquela madrugada, Lorena arrumou uma mochila pequena, algumas roupas, o caderno e uma foto dela com os amigos. Saiu pela janela, pulou o muro e correu até o único lugar onde sabia que seria acolhida, a casa de Rafa. Quando bateu na porta, o pai dele, um homem simples, com mãos calejadas, abriu com um olhar de susto. Lorena, aconteceu alguma coisa?" Com os olhos vermelhos, ela apenas disse: "Posso ficar aqui? Só por hoje?" Ele abriu espaço e ela entrou. Na sala, Julinha e Bia já estavam sentadas, como se soubessem que aquele dia ia chegar. Rafa trouxe um cobertor e, naquela noite, Lorena dormiu no sofá, com a cabeça tranquila, pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, Marlene acordou e foi direto ao quarto da filha. Ao abrir a porta, o choque. A cama estava vazia, o guarda-roupa entreaberto. O caderno sumido. No início, veio a fúria. Ela ligou para a escola, para as mães das amigas, até para a polícia. Rodou a cidade com o carro, feito uma louca. Gritava no trânsito, chorava, xingava. Quando voltou para casa, já no fim da tarde, tudo estava em silêncio. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho da sala e, pela primeira vez em muitos anos, Marlene chorou, de verdade. Lágrimas pesadas, carregadas de culpa, de dor e de um medo que ela nem sabia que tinha. Sentou no chão da sala, abraçada aos joelhos, e ficou ali, em posição fetal, como uma criança perdida. Durante aquela noite, sozinha, Marlene pegou uma caixa antiga, guardada no fundo do armário. Fotos de quando ela mesma tinha 15, 16 anos. Imagens de bastidores de desfiles, festas com produtores, momentos de fama e de solidão. Ela se lembrou de quantas vezes chorou escondida nos camarins, de quantas vezes teve que sorrir mesmo querendo gritar. As palavras da terapeuta de anos atrás ecoaram na mente. "O que você não resolve, você repete." Marlene chorou ainda mais. Era como se, de repente, enxergasse que estava fazendo com a filha exatamente o que os outros tinham feito com ela. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, pegou a bolsa, entrou no carro e foi direto para a casa de Rafa. Ao chegar, ficou parada na porta por alguns segundos,
criando coragem. Bateu. Rafa atendeu, com cara de poucos amigos. Quando Lorena apareceu no corredor, o coração de Marlene disparou. Ela estava pálida, com olheiras, mas com um olhar firme. Marlene respirou fundo. Filha, eu vim te buscar, mas só se você quiser voltar. O silêncio durou longos segundos. Lorena olhou para o pai de Rafa, para os amigos e, finalmente, para a mãe. Eu volto, mas com uma condição. Marlene, surpresa. Qual? A gente vai ter uma conversa, de verdade, sem gritos, sem cobrança, sem ofensas. Uma conversa de mãe e filha, pela primeira vez. Marlene assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. E pela primeira vez em anos, elas se abraçaram. De verdade, os primeiros dias foram estranhos. Andavam em silêncio, como se pisassem em ovos. Marlene tentava controlar o tom de voz, mas vez ou outra escorregava. Lorena, por outro lado, continuava desconfiada. Dormia com o caderno debaixo do travesseiro, mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Marlene passou a deixar bilhetes pela casa. Bom dia, minha escritora preferida. Ou vi esse livro na livraria, achei que você ia gostar. Lorena começou a baixar a guarda. Numa noite, as duas fizeram brigadeiro na cozinha e riram de um filme bobo na TV. Pequenos passos, mas passos importantes. Até que, numa tarde de sábado, enquanto arrumava o quarto, Marlene encontrou o caderno novamente. E, mesmo lutando contra a curiosidade, não resistiu. Abriu e começou a ler. Cada linha era como uma facada. Os desabafos, os medos, as frases de dor. Minha mãe só me ama quando eu sou aquilo que ela quer. Às vezes, acho que eu nasci por acidente. Queria só um abraço. De verdade. Marlene fechou o caderno, com as mãos tremendo. Sentou no chão e chorou, como nunca tinha chorado antes. Na semana seguinte, Lorena recebeu um convite especial da escola. A Feira Literária Anual. Um evento que ela sempre amou, onde os alunos apresentavam textos autorais, poesias ou crônicas. E naquele ano, a professora de literatura, uma das poucas pessoas que realmente conhecia o talento de Lorena, a convidou para ser a oradora da noite. Ela iria ler um dos seus próprios textos, no palco, para toda a escola, pais, amigos, convidados. Quando chegou em casa com o convite nas mãos, encontrou Marlene na cozinha, mexendo numa panela. Houve um instante de dúvida. Deveria contar ou esconder, mas, pela primeira vez, decidiu contar. Mãe, na sexta vai ter a feira literária da escola e eu vou ler um texto meu, no palco. Marlene congelou. Por um instante, a velha Marlene quis perguntar: e precisa mesmo participar de um evento tão sem glamour? Mas ela respirou fundo, olhou para a filha e apenas disse: Eu adoraria ir. Lorena sorriu, sem saber ao certo se podia confiar naquele entusiasmo. Mas, de alguma forma, foi um começo. Na quinta à noite, Lorena estava deitada, relendo o texto. Era uma crônica, escrita em forma de carta. Falava sobre aceitação, sobre como, muitas vezes, as pessoas mais próximas eram as que mais nos feriam. Sobre como, mesmo debaixo de camadas de dor, ainda existia um coração, esperando por um abraço verdadeiro. Marlene, do lado de fora do quarto, passou por várias vezes, tentando criar coragem para bater na porta. Até que, finalmente, respirou fundo e entrou. Filha, posso te ajudar a escolher a roupa para amanhã? Lorena, surpresa, olhou para a mãe. Acho que dessa vez eu quero escolher sozinha. Pode ser? Marlene sorriu sem forçar. Pode, claro que pode. Antes de sair, Marlene se virou. Só queria dizer que, independentemente de qualquer coisa, eu estou muito orgulhosa de você. Lorena ficou em silêncio. Mas, quando a mãe saiu, um pequeno sorriso escapou. O salão da escola estava lotado. Pais, alunos, professores, todos reunidos. Marlene chegou cedo e se sentou na primeira fileira.
Usava uma roupa simples, sem maquiagem exagerada, sem salto alto, como uma forma simbólica de dizer para a filha: hoje eu sou só sua mãe. Quando Lorena subiu ao palco, o coração de Marlene disparou. A menina, com uma blusa de algodão, calça jeans e um sorriso tímido, parecia brilhar mais do que qualquer capa de revista. Lorena respirou fundo, abriu a folha e começou a ler. Às vezes, a gente passa a vida tentando ser o que os outros esperam, esquecendo de ser quem a gente é. Crescemos tentando caber em moldes, em sonhos que não são nossos, mas chega uma hora que tudo que a gente quer é só um abraço, um olhar que diga: você é suficiente do jeito que é. E hoje, eu só queria dizer que eu perdoo e agradeço, porque mesmo sem saber, você me ensinou a ser forte. Ao final, o silêncio tomou conta da sala, e então os aplausos vieram. Marlene, com os olhos marejados, levantou, foi até o palco e abraçou a filha, na frente de todo mundo. As pessoas aplaudiam, emocionadas. Lorena, pela primeira vez, sentiu que talvez tudo fosse começar a mudar. Os dias que se seguiram foram de pequenos milagres. Marlene começou a fazer terapia de novo, voltou a trabalhar, mas dessa vez com produção de eventos sociais, casamentos, festas de aniversário, coisas que envolviam mais emoção, menos glamour. Lorena passou no vestibular para letras. Começou a escrever pequenos contos que publicava numa página da internet. As duas ainda tinham atritos. Marlene, de vez em quando, deixava escapar um comentário sobre roupa, postura ou aparência. Mas, agora, ela reconhecia, pedia desculpas, tentava de novo, e Lorena também aprendia a perdoar. As conversas ficaram mais longas, os cafés da manhã mais leves e as noites mais silenciosas, mas com um silêncio de paz. 2 anos se passaram. Lorena agora era uma jovem universitária, estagiando numa editora pequena, cheia de sonhos e projetos. Marlene, mais serena, ajudava a organizar eventos escolares e, sempre que podia, ia assistir às palestras da filha. Numa tarde de outono, sentadas num café, as duas olhavam fotos antigas no celular. Marlene, com os olhos brilhando, disse: sabe, eu sempre quis uma filha famosa, mas hoje eu só quero uma filha feliz. Lorena sorriu e respondeu: e eu só queria uma mãe de verdade e acho que, finalmente, eu tenho. As duas riram, emocionadas. Naquele instante, sem maquiagem, sem capa de revista, sem palco, só mãe e filha, de coração aberto, pela primeira vez. 5 anos se passaram. O tempo, como sempre, foi o melhor dos professores. Lorena agora tinha 23 anos, formada, com diploma de letras nas mãos. Trabalhava como redatora numa pequena agência de comunicação e, nas horas vagas, mantinha um blog de crônicas que ganhava cada vez mais leitores. Seus textos, carregados de emoção e verdade, tocavam pessoas de todas as idades. O caderno velho, ainda guardado, agora dividia espaço com dezenas de outros cadernos, cheios de palavras, sentimentos e histórias. Marlene, com 49 anos, estava diferente. Os cabelos, que antes eram meticulosamente tingidos de loiro platinado, agora tinham reflexos mais naturais, com alguns fios brancos que ela, finalmente, aceitava com orgulho. As roupas, antes justas e extravagantes, deram lugar a peças mais confortáveis. E o sorriso, o sorriso, agora, era genuíno. Ela continuava trabalhando com eventos, mas tinha criado um projeto social, ajudando meninas de comunidades carentes a terem autoestima, sem precisar de padrões inalcançáveis. Naquela tarde de sábado, Marlene entrou numa livraria no centro da cidade. Havia um banner enorme, com a foto de Lorena, segurando o primeiro livro publicado. Título simples, mas poderoso:
Carta para a mãe que eu quase perdi. As pessoas se reuniam ao redor, esperando a sessão de autógrafos começar. Marlene, com os olhos marejados, ficou na fila, como qualquer outra fã. Quando chegou a vez dela, Lorena levantou o olhar e as duas sorriram. "Quer que eu assine para quem?" perguntou Lorena, com um sorriso travesso. Marlene riu, com lágrimas nos olhos. "Para mim mesma, da mãe, que aprendeu, do jeito mais difícil, mas aprendeu." As pessoas ao redor sorriram comovidas. As duas se abraçaram e, por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Naquela noite, de volta para casa, as duas se sentaram na varanda. Lorena, com uma xícara de chá nas mãos. Marlene, enrolada num cobertor. O céu, limpo, cheio de estrelas. As duas ficaram em silêncio, por um tempo, até que Marlene quebrou o momento. "Sabe, às vezes eu fico pensando, quanto tempo eu perdi tentando fazer de você uma versão de mim." Lorena sorriu, olhando para o céu. "E eu perdi tanto tempo tentando ser quem eu não era, só para te agradar." Marlene segurou a mão da filha. "O importante é que a gente se encontrou no final." "Sim, mãe, a gente se encontrou." As duas riram, baixinho. O vento da noite bagunçou os cabelos de Lorena, e pela primeira vez ela não se preocupou em arrumar. Marlene, por sua vez, apenas observou, com um sorriso de orgulho, não da beleza da filha, mas da mulher, da escritora, da pessoa incrível que ela tinha se tornado. Sem palco, sem flashes, sem público, apenas mãe e filha, de verdade. E assim, a história delas seguia reescrevendo, dia após dia, uma nova versão, dessa vez com amor, de verdade.